Direito à igualdade. Ah, o artigo 5º ele fala do direito à igualdade. Ah, mas a ideia de igualdade é tratar as pessoas iguais. Tá? Tratar as pessoas de forma igual, certo? Essa igualdade, ela, ela vai ter que ser considerada como limitadora em três aspectos. Eu vou limitar o legislador, porque o legislador ele não vai poder criar distinções que sejam injustificadas. Quer dizer, a lei não vai poder tratar de forma diferente pessoas de forma injustificada. Ela vai limitar também a atuação do intérprete, porque o intérprete da norma ele não poderá, ou a autoridade em si, seja uma autoridade administrativa, seja o juiz, ele não vai poder aplicar a lei estabelecendo uma desigualdade, ou aplicando a lei de uma forma para uma pessoa e de uma forma diferente para outra, por critérios pessoais, por exemplo, não dá. E a outra coisa é uma limitação ao próprio particular, porque os particulares deverão tratar igualmente as pessoas também. Só que essa igualdade, ela tem que ser considerada o seguinte: o princípio da igualdade, ele veio também naquela primeira leva de direitos de primeira dimensão, aqueles direitos que foram instituídos no século XVIII, que é a igualdade perante a lei. Essa igualdade perante a lei, hoje a gente chama de igualdade formal, igualdade perante a lei. Todos são iguais. Aí você vai considerar, por exemplo, um pequeno consumidor, uma pessoa comum, igual a um grande empresário, a um grande industrial. Ah, a gente tem que pensar o seguinte: esses direitos eles foram criados antes da Revolução Industrial. Quando veio a Revolução Industrial, o mundo mudou. A, a forma de produção mudou. Né? Antes a pessoa ia comprar um sapato, ele ia até um sapateiro, o sapateiro fazia a medida do pé dele e entregava daqui a uns dias um sapato pronto. Hoje em dia, a pessoa vai até uma sapataria, né, uma loja de calçados, e procura lá um sapato. Ao invés de se fazer um sapato sob medida, você vai procurar um sapato que o seu pé caiba dentro dele. Então, existem padrões de tamanho, e esse padrão de tamanho o seu pé tem que caber dentro de algum lugar. Se aqui nesse número meu pé ficou apertado, no outro número meu pé ficou folgado demais, então o problema é o meu pé, não é o sapato. O sapato está certo. É uma outra concepção. Então, aquela igualdade do século XVIII, ela não atende mais a uma sociedade complexa como nós temos hoje. Aí vieram os direitos de segunda dimensão e houve, na verdade, uma releitura, né? Quando nós dissemos, os direitos, por isso que quando se fala em gerações de direitos, isso é equivocado, porque parece que eu esqueci os direitos de primeira geração e entrei para a segunda geração. Mas, na verdade, quando entra o direito de primeira dimensão, os direitos os de segunda dimensão, os de primeira dimensão, eles continuam ali, só que eles recebem uma releitura. Ao invés de considerar simplesmente igualdade formal, todos são iguais, eu busco agora uma igualdade substancial ou uma igualdade material. Por quê? Eu vou tratar de forma igual as pessoas que são iguais e tratar de forma diferente as pessoas que são diferentes. E aí, em que medida eu vou tratar de forma desigual? Na medida das desigualdades, certo? Bom, isso não é tão simples quanto possa parecer. Você fala, mas Rui Barbosa já falava isso, que eu vou tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. Tudo bem, mas a medida é que eu tenho que saber. Tem um autor, Chaim Perelman, ele vai falar que, quando ele fala no livro dele, lá, Ética e Direito, ele fala de uma parte de teoria da justiça. Ele fala que a justiça, na verdade, é igualdade. Tá? E aí eu vou tratar igualmente o que é justiça para ele. Eles chamam o critério de justiça formal. Eu vou tratar igualmente todas as pessoas que se encontram que possuem uma mesma característica essencial,
Ele chama, olha, todo esse grupo de pessoas que tem a mesma característica essencial. O que que é essa característica essencial? É um elemento que eu vou igualar determinadas pessoas ou eu vou diferenciar determinadas pessoas. Tá? Por exemplo, se eu quero criar uma regra de bolsa de estudos para estimular alunos a estudarem mais, né? Aí eu vou pontuar, por exemplo, eu vou premiar os melhores alunos. Eu vou utilizar um critério a cada qual segundo as suas obras. Isso significa que as melhores notas, os alunos que alcançarem as melhores notas receberão um prêmio, certo? Bom, mas se eu quero, ao invés, lógico, e aí eu estabeleço uma regra de justiça. Que regra de justiça vai ser essa? Bom, os dois primeiros alunos na pontuação vão receber uma bolsa de estudos para fazer uma pós-graduação, por exemplo. A faculdade pode estabelecer isso. Algumas faculdades fazem isso. Ou o melhor aluno da turma recebe uma bolsa integral para fazer a pós-graduação. É uma regra de justiça. E aí essa faculdade ela vai praticar uma injustiça se ela infringir essa regra e der a bolsa de estudo para um segundo colocado também. Ou ao invés de dar para o primeiro colocado, ele dá só para o segundo colocado, né? E aí ele pratica uma injustiça. Bem, mas se ao invés disso eu quero premiar, eu quero conceder uma oportunidade para pessoas que não têm condições, eu vou dar uma bolsa de estudo para aqueles que são necessitados. Aí eu vou utilizar uma regra de a cada qual segundo suas necessidades. Eu vou verificar, por exemplo, a, a renda per capita familiar, a renda familiar ali daquela pessoa, né? E eu vou estabelecer um patamar. Eu vou dizer, olha, é, quem tiver uma renda familiar de até 3 salários mínimos pode receber essa bolsa de estudos aqui, esse desconto na mensalidade para poder estudar. A instituição só pratica injustiça se ela violar essa regra que foi criada. É simples assim, certo? Então a igualdade, qual é essa igualdade? É o que o Celso Antônio Bandeira de Mello vai chamar, o que é o Chaim Perelman chama de característica essencial. O Celso Antônio Bandeira de Mello, naquele livrinho dele que ele fala sobre a igualdade, né? Conteúdo jurídico do princípio da igualdade, ele vai chamar isso de discrimen, né? Esse elemento que iguala ou diferencia as pessoas. Tá? Por isso que é importante, às vezes vocês vão falar sobre o princípio da igualdade, vão falar num texto ou falar numa monografia. Tem gente que fala de princípio da igualdade e sai igualando qualquer coisa por aí sem tomar esses cuidados. Por quê? Às vezes o critério que a lei usa, por exemplo, para discriminar pessoas é discriminatório. Ao invés de estar obedecendo ao princípio da igualdade, está violando o princípio da igualdade. Ué, mas ele está estabelecendo diferenças entre desiguais. Tá, mas essa diferença ela tem que ser proporcional. Eu não posso, porque as pessoas são iguais, dar tudo para um e retirar tudo do outro. Tá entendendo? A ideia de igualdade é a gente tentar equilibrar as coisas. Tá? Olha, eu vou pegar um desigual, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que o consumidor é hipossuficiente e aí ele vai ter um tratamento diferenciado na inversão do ônus da prova e tudo mais. Só que a inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, não quer dizer que o consumidor está sempre certo. Não quer dizer que o consumidor não precise provar o seu direito. Não. Há uma inversão do ônus da prova, mas tem que ter um mínimo de provas por parte, tem que ter indícios por parte do consumidor, né? Por exemplo, ele fala que consumiu um determinado produto e ele fala que houve um defeito e tudo mais. Pô, mas ele tem o mínimo que ele tem que fazer é provar que ele é consumidor, que ele consumiu aquele produto. Senão, a coisa fica muito frágil. Então, a, a, então, há que se ter algumas observações. E aí nós vamos falar de alguns pontos que foi aplicado o princípio da igualdade. Por exemplo, a Constituição vai falar no artigo 5º, inciso 1, né, além do caput dizer que todos são iguais, o artigo inciso 1 vai falar homens e mulheres são iguais. Ah, em direitos e obrigações. É isso que diz a Constituição. Não fala em igualdade perante a lei. Homens e mulheres são diferentes, nós sabemos disso.
Só que, quando eu digo que mulheres vão ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações, isso é um pouco diferente. Ah, professor, mas mulheres não têm que se alistar, não entra no alistamento obrigatório. Não, mas foi um critério do legislador. Eu não quero. Tem país que tem o alistamento lá das mulheres. Elas se alistam igual os homens. No Brasil não é assim. Por exemplo, a gente tem a licença maternidade, temos também a licença paternidade. O prazo é diferente de um e de outro. Por quê? A lei reconhece uma diferença entre homens e mulheres. Não justifica eu ter uma licença paternidade. A gente sabe que a tarefa do pai, para uma criança recém-nascida, a tarefa do pai é diferente da mãe. Não é questão de machismo. A mãe é quem amamenta, a mãe é quem cuida, está mais próximo da criança. Então, as tarefas de uma mãe, tá, elas são diferentes e exigem um tempo muito maior com a criança do que um pai. Então, a lei reconhecendo os 5 dias da licença paternidade é pouco, aí é outra história. Mas a lei só falou, são diferentes. Então, eu vou dar um tratamento diferente, certo? A igualdade perante a lei penal, quer dizer, a lei penal, o que dá em Chico dá em Francisco, certo? A lei penal ela é a lei para todo mundo. Aí nós temos a igualdade sem distinção de sexo e de orientação sexual. As pessoas não podem ser tratadas diferente por ser homem e mulher. Tá? A gente tem essa questão aí de quem fala de feminismo, fala que as mulheres são contratadas por um valor inferior no mercado de trabalho, né? Exerce as mesmas tarefas que o homem e recebe menos. Isso diminuiu muito, mas ainda existe. Existem situações aí que a pessoa é contratada para prestar um determinado serviço, e aí, se for homem, eu pago mais, se for mulher, eu pago menos. Não estou falando que eu faço isso, não, é um exemplo. Tá? Pode acontecer, certo? Empresas que têm lá o plano de carreira certinho, aí não tem essa distinção. Porque a pessoa vai ocupar aquele cargo na empresa e aquele cargo recebe aquele X valor, não importa se for homem ou mulher. Tá? Isso é mais aquelas situações, aqueles cargos que são cargos executivos, talvez, existem bônus, e existem algumas coisas a mais que algumas empresas podem fazer diferente. E isso é inconstitucional, certo? Tá? A Constituição, ela vai falar, por exemplo, lá no artigo 3º, que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Gente, o próprio Constituinte de 88, ele reconhece que ele não consegue, olha, ele fala erradicar a pobreza. Eu posso até erradicar a pobreza e a marginalização, mas a desigualdade ela é inerente na sociedade humana. Eu não consigo erradicar, eu consigo reduzir. Então, o próprio Constituinte ele reconhece que, olha, meu objetivo é reduzir as desigualdades. Tá? Então, ao dispor a reduzir as desigualdades, eu quero, eu não quero essas distinções em relação ao sexo, em relação à orientação sexual, certo? Ah, fulano não vai ser contratado porque por causa da orientação sexual dele, porque é homossexual. Isso não pode, isso é uma conduta discriminatória, tá? Eu vou fazer uma seleção e essa seleção ela tem que ser pautada em outros critérios. Eu vou levar em consideração a competência da pessoa. É isso, simples assim, tá? E aí nós temos a, a desigualdade sem distinção de origem, cor ou raça, certo? O artigo 4º, inciso 8, ele vai falar que a República Federativa do Brasil rege-se nas relações internacionais pelo princípio do repúdio ao terrorismo e ao racismo. Gente, numa boa, racismo é coisa para débil mental, certo? A pessoa achar que é melhor que a outra por causa de raça, primeiro que não tem raça humana, né? Alguns cientistas aí descobriram que a espécie humana é uma espécie, né? Ela não tem divisão de raças, né? O ser humano é um só. Foram verificar em lugares mais distantes, em comunidades isoladas, né? Que ali não há
Não há uma diferença genética ao ponto de dizer, olha, eu tenho essa raça aqui, essa raça Y. Existem características genéticas, mas não chega ao ponto que ser raça. Tá aí tudo bem. Agora, eu falar que por características físicas eu sou melhor do que o outro, ou falar que eu estou em determinado trópico, eu estou numa latitude e por conta dessa latitude eu sou melhor do que o outro, isso é uma coisa imbecil, né? As pessoas são melhores ou piores que o outro por suas capacidades, né? Se é que eu posso dizer que alguém é melhor ou pior do que o outro, né? Ah, o que as pessoas não têm são oportunidades, né? Agora, eu dizer que uma pessoa, em razão da sua cor, em razão da sua origem, em razão da sua posição socioeconômica, ela é inferior a mim, não, isso aí não. A pessoa pode não ter tido condições. Agora, se eu pego pessoas que estão em um mesmo patamar de condições, por exemplo, estudaram nas mesmas escolas, aí elas têm condições iguais de competir, né? E aí, às vezes, eu tenho, por exemplo, às vezes as pessoas estudam na mesma escola, mas eles têm um espaço adequado para estudar em casa, têm uma tranquilidade financeira da família para poder estudar com tranquilidade, né? Isso tudo faz diferença, certo? Tem pessoas, por exemplo, aí que o pai banca para a pessoa poder estudar para concurso público. A pessoa passa num dos melhores concursos públicos que tem, porque a pessoa teve tempo, teve disponibilidade, ficou 100% atrás dos seus estudos. Ela tem condição de passar para qualquer coisa. É só querer estudar, meter as caras e estudar. Agora, aquela pessoa que divide seu tempo em mil coisas, tem que trabalhar, tem que estudar e divide o tempo nas suas tarefas diárias para poder estudar para um concurso público, por exemplo, ou para se qualificar de uma forma melhor, essa pessoa vai ter mais dificuldade, isso é óbvio, né? Agora vamos supor que essa pessoa não teve acesso à educação na época correta. Ela foi alfabetizada depois, né? A escola que ela estava vivia em greve, né? Ela se alimentava na escola, porque em casa não tinha comida. Poxa, essa pessoa está tentando vencer o mundo, né? Então é diferente, tudo bem? Bom, a igualdade sem distinção de idade. Igualdade sem distinção de idade. Então, olha só, artigo 7º, inciso 30, que vai falar dos direitos dos trabalhadores. As pessoas não podem ser discriminadas em razão da sua idade, tá? Então, até concurso público, por exemplo, a própria Constituição fala que, e a jurisprudência do STF também fala sobre isso. É, eu não posso limitar o acesso a determinados cargos públicos em razão da idade, a não ser que a natureza do cargo assim o exija. Por exemplo, aquelas situações em que eu vou contratar, por exemplo, um soldado da PM. Ora, eu vou limitar a idade porque eu não quero que uma pessoa de 60 anos entre no cargo de soldado da PM, eu quero que o soldado da PM corra atrás do bandido para ele ser preso. Tá? Então, eu preciso de uma pessoa mais nova, que tenha preparo físico para conseguir desempenhar as tarefas. Então, existem cargos públicos que possibilitam essa diferenciação, essa distinção. Outros cargos, não é possível que isso aconteça. Tudo bem?